Pega o texto e a revelação. Jesus se entregou por amor, porque ele estava imitando a Deus. E por que ele estava imitando a Deus? Porque ele entendia que Deus o amava. O que fez Jesus ir para a cruz não foi o amor por você, não. Foi o amor do Pai por ele. O que levou Jesus na cruz foi entender o amor do Pai por ele. Ele disse, se o Pai me ama, eu vou imitá-lo e vou andar em amor. Durante essa semana inteira, nós vamos falar sobre aspectos da divindade, né? Veja, durante muito tempo pessoas passaram batidas sem o conhecimento completo de Deus e a falta desse conhecimento tem levado muita gente ao desespero, né? Muita gente a ter comportamentos equivocados em nome do próprio Deus. Haja vista que nós, quando olhamos para as escrituras de João capítulo 8, a partir do verso 32, quando Jesus disse para aqueles judeus que haviam crido nele, se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, se tornarão meus discípulos e então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles, então, atônitos disseram, não, nós não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão. E Jesus disse, bom, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam em mim. No entanto, desejam me matar. Vocês realmente são escravos, né? Vocês precisam reconhecer que vocês são filhos de Deus, porque se esse reconhecimento como filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele disse, nós somos então filhos de Deus. Ele disse, bom, se vocês fossem filhos de Deus, de fato, vocês me amariam. No entanto, mais uma vez, vocês fazem aquilo que agrada ao pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Ele é que é homicida desde o princípio. Então veja, Jesus acaba atribuindo paternidade àqueles que nos influenciam. E isso é algo bem curioso, né? Bom, se a gente anda em fé, né, e fomos, por exemplo, justificados pela fé, que é uma verdade na palavra, né? Nós fomos justificados pela fé, a Bíblia nos chama de filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Assim como Abraão, nós cremos no Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e isso nos é creditado por justiça. E nós nos tornamos justos, né? Novamente filhos de Deus. O novo nascimento se dá por meio disso, né? De crer naquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Segundo está escrito em Romanos capítulo 10, verso 9, se confessares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo, porque com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Então somos declarados justos, como o justo Abraão, e somos declarados filhos do Abraão, ou homens de fé como Abraão. Então a Bíblia nos atribui, né, filiação àqueles que nos inspiram, àqueles que nos influenciam diretamente. Bom, por quem você tem sido inspirado? Por quem você tem sido influenciado diretamente? Bom, basta você olhar o seu comportamento. Quando você faz uma análise fria do seu comportamento, e aí eu não quero te acusar e nem de forma nenhuma trazer peso e condenação sobre você, eu só preciso que você localize o lugar onde você está para entender de onde está vindo a sua influência maior. Quando você faz uma análise fria do seu comportamento, o seu comportamento se inclina mais ao comportamento de Deus ou o seu comportamento se inclina mais ao comportamento do diabo? É óbvio que você vai dizer que o seu comportamento se inclina mais a um comportamento divino do que a um comportamento do diabo. Agora, se eu tirar o diabo de cena, porque você não quer se assemelhar com ele de forma nenhuma, e ele, obviamente, não ia colocar a cara dele feia para você se assemelhar a ele, você nunca, jamais, consciente, ia querer ser semelhante ao diabo. Mas eu vou te fazer uma pergunta de maneira contrária agora. Você, em uma análise fria hoje da sua conduta, do seu estado moral, do seu estado físico, do seu comportamento como ser humano, uma análise fria da sua própria vida agora, faça uma análise, faça uma autoavaliação sobre você mesmo e diga, o seu comportamento, a sua vida se inclina mais a um comportamento divino ou a sua vida se inclina mais a um comportamento do mundo? As suas ações refletem mais Deus em sua divindade ou as suas ações refletem mais o mundo? Deixa eu te dar exemplos claros. Quando alguém te confronta, quando alguém te magoa, quando alguém te machuca,
você é tendencioso a amar essa pessoa, fazendo-lhe o bem, ou você é tendencioso a querer dar o troco. Se você, uma vez sendo magoado, machucado, ofendido, procura amar, então você tem características intrínsecas do próprio Deus operando na sua vida. Mas se quando você é ofendido, a tendência é você querer dar o troco, então você carrega em si características do mundo de forma intrínseca. Os seus pensamentos, quando você está sozinho, eles se inclinam mais para pensamentos que são do alto ou pensamentos terrenos. Os teus planos de futuro visam a salvação da humanidade ou visam o bem-estar pessoal da sua casa, da sua família, de você mesmo. Procure fazer essa autoanálise agora. Procure fazer essa autorreflexão para localizar exatamente quem te influencia mais. Se Deus ou o mundo. Aleluia! Quando você lida com dinheiro, você é generoso ou é tendencioso a querer se apegar mais a ele? Não precisa me responder, que eu sei que você não vai responder com honestidade. Você precisa ser honesto com você nesse momento. Você precisa ser honesto com você nesse momento, não comigo. A honestidade que você precisa ter agora é com a sua vida. É você que vai ser afetado por isso. Com quem você se parece mais? Jesus atribui paternidade àqueles que nos influenciam. Você está mais inclinado a ser filho de Deus ou ser filho do mundo? A Bíblia chama isso de filho da ira. Aleluia. Veja, Efésios capítulo 2, verso de número 1. Efésios capítulo 2, verso de número 1 diz assim: nós estávamos mortos um dia. Mortos por causa das nossas desobediências e nossos muitos pecados. Estávamos mortos, separados de Deus, por causa da desobediência e nosso muito pecado. Pecados esses que nós nos costumávamos viver como o resto do mundo vive. Nós vivíamos como o resto do mundo vive, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que hoje opera no coração dos que se recusam a obedecer. Veja, Satanás opera no coração daqueles que estão no mundo. E por isso, aleluia, eles vivem de modo desse mundo, seguindo os desejos ardentes das inclinações da natureza humana. E por causa da natureza de pecado, éramos merecedores da ira. Essa era a realidade nossa, hein? Fora de Cristo. Aleluia. E eu te pergunto, faça uma autoanálise e localize quem é que te influencia mais. A única forma de você começar, se você se localizou tendo comportamentos mais inclinados à natureza do mundo do que à natureza divina, eu vou repetir isso. Se você está se localizando como alguém que tem um comportamento, uma conduta, uma vida mais inclinada aos comportamentos do mundo do que a comportamentos divinos, e você deseja uma mudança nisso, Paulo lhe dá a dica em Efésios capítulo 5, verso de número 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Quando ele diz: então sejam imitadores de Deus, tal qual filhos amados. Vou falar de novo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. É uma decisão isso, que vem por meio de entendimento de algo. Pega isso aqui. Eu não estou feliz com o meu comportamento. Eu não estou feliz com as minhas inclinações. Eu estou olhando para a minha vida e vendo que as minhas ações, as minhas atitudes estão muito mais inclinadas
há um comportamento do mundo de que há um comportamento divino. Vamos pensar em algo aqui, eu quero que você analise mais uma vez. Eu gosto de fazer essas autorreflexões. Nós começamos todas as segundas-feiras assim. Uma autorreflexão, porque isso vai mudar o teu destino. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua sorte. Isso vai mudar a tua vida física. Isso vai mudar a tua vida financeira. Isso vai mudar a tua razão de viver. Isso vai mudar tudo em você. Sabe, se você ainda assim vive uma vida debilitada fisicamente, isso pode mudar essa condição na tua vida. O entendimento disso que eu estou te dizendo hoje pode mudar a tua condição física, a tua condição financeira, pode mudar tudo em você. Aleluia. Então faça uma reflexão agora, mais uma vez. Mais uma vez. Se você agora, nesse momento, recebesse uma mensagem no WhatsApp, se você recebesse nesse exato momento um e-mail, ou mesmo um telegrama, que já não é tão comum mais, e ao pegar essa mensagem, esse e-mail ou esse telegrama, você entendesse que ele partiu do gabinete celestial do Deus da criação, enviado em particular, em privado para você. Deus enviou para você uma mensagem. Deus enviou para você um telegrama. E nesse telegrama diz: eu te convido a participar comigo amanhã, a determinado horário, de uma festa no céu, de uma reunião particular comigo, onde cearemos juntos no céu, não aqui na terra, no céu. Uma carruagem de fogo te pegará na tua porta, e você tem um encontro marcado comigo amanhã. Pergunto eu, você teria roupas no seu guarda-roupa hoje para comparecer a essa convocação? Ou você teria que sair correndo às pressas para alugar algo? Vou perguntar de novo. Você teria roupas para esse encontro? Você estaria preparado para isso? Ou você teria que sair às pressas para alugar algo? Agora, me entenda algo aqui. Quando eu falo roupas, eu não estou falando de tecido. Eu estou falando de motivações. Eu não estou falando de... Eu estou falando de vestes de justiça. Não se refere a uma roupa natural. Deus não está incomodado com a tua roupa. É claro que a roupa que você veste reflete a roupa que você tem. A roupa que você veste reflete a roupa que você tem. Alguém perguntou, pastor, qual seria a roupa apropriada? É exatamente aí que nós vamos entrar durante essa semana. A roupa que você precisa para se apresentar lá não foi comprada por você. Foi te dada por presente por Jesus Cristo de Nazaré. Vestes de justiça. Vestes de justiça. Compradas pelo precioso sangue de Jesus. Comprada pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E nos entregou uma veste. Está aqui. No dia da grande festa, você já tem a sua roupa. Está aqui nas suas mãos.
não dependeu de nada do que eu fiz, não dependeu de um centavo meu, de qualquer esforço humano, mas dependeu do precioso sangue de Jesus, que comprou para mim e para você vestes de justiça. Agora veja, Jesus fez isso, Jesus comprou para mim e para você vestes de justiça, e Ele o fez por sua própria vontade, ou pela vontade daquele que o enviou. Quem pode responder para mim? Jesus comprou para mim e para você vestes de justiça, e Ele o fez pela sua própria vontade, ou Ele o fez em obediência à vontade daquele que o enviou? A Giza diz que foi a vontade daquele que o enviou. A doutora Core diz que foi a vontade de Deus. Veja, então aquele que te convidou para a festa, ele providenciou as vestes. Ele não queria que você tivesse de qualquer jeito. Por que alguém que te convidou para a festa dele, motivado pelo quê, te daria a roupa certa para que você comparecesse a essa festa? Quem pode me dizer? Diga, foi amor. Diga, por amor. De onde partiu o amor? Nós sabemos que Jesus é a manifestação desse amor. Mas de onde partiu o amor que nos garantiu vestes de justiças? De onde partiu o amor? De onde partiu o amor? Responde para mim, de onde partiu o amor? Do coração de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Diga, foi Deus que me amou. Deus me amou. Então veja, Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim: você vai começar a ter uma atitude semelhante a Deus no momento que você entender o quanto Ele te amou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe quando nós vamos começar a entender e ter atitudes semelhantes ao nosso Deus? Sabe quando nós vamos começar a abandonar aquilo que você fez a reflexão lá no começo, que você estava tendo comportamentos muito mais parecidos com o mundo? Sabe quando é que esses comportamentos, essas atitudes vão mudar? Quando você entender o quanto Deus te amou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados por Deus. As suas atitudes serão semelhantes às atitudes divinas, quando você entender o tanto que Deus amou você. O tanto que Deus amou você. Sem o entendimento de que Deus é amor, sem o entendimento do amor de Deus, nunca haverá transformação em nossa vida. Sem o entendimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nunca haverá transformação de vida. Não é por força de lei, não é por força de lei, não é por constrangimento, não é por ordenanças, não é porque alguém me disciplinou severamente, não. É entendendo o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que haverá uma mudança completa em minha vida. Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos que foram amados por Ele. Aleluia. Sem esse entendimento, irmãos, você nunca vai ter mudança de vida. Você vai passar a vida inteira tentando comprar roupa com seu dinheiro para uma festa no céu. Mas essa roupa já foi comprada por alguém que te amou primeiro. Aleluia. Deu para entender isso? Aleluia. É entendendo o caráter de Deus. É entendendo que Deus é amor. E que Ele nos amou. Que nós teremos transformação de vida. De outra sorte, nunca, jamais veremos transformação em nós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu vou ler em outra versão para você. Portanto, como filhos amados por Deus, imite-nos em tudo o que fizerem. Vivam em amor. Aleluia. Seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que leva um homem como Jesus, o que levou um homem como Jesus, vamos ver se você entendeu agora. Vamos fazer um teste agora, uma avaliação de conteúdo. O que levou um homem como Jesus se entregar por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus? O que leva Jesus, o que levou um homem como Jesus morrer na cruz por um bando de pecadores? Quem pode me responder? Não responda rápido sem pensar para você não errar. Eu sei que se você for fazer rápido, no automático você vai errar. Pronto, já errou. Igrejas hoje já errou. Camila já errou. Anderson Noel também já errou. Não é isso. Não. É claro que a atitude dele demonstra amor, mas não foi isso. Preste atenção. Falei para você não responder, não falei? Não falei? Falei para você não responder rápido. Mas foi aí correndo? Vou ler de novo. Portanto, você, se sentindo amado por Deus, você como um filho que é amado por Deus, sabendo que você é amado, entendendo o amor de Deus por você, imite a Deus em tudo. Ou seja, siga o exemplo de Jesus, que nos amou, se entregou por nós como oferta, sacrifício de amor a Deus. Pega o texto e a revelação. Jesus se entregou por amor, porque ele estava imitando a Deus. E por que ele estava imitando a Deus? Porque ele entendia que Deus o amava. O que fez Jesus ir para a cruz não foi o amor por você, não. Foi o amor do Pai por ele. O que levou Jesus na cruz foi entender o amor do Pai por ele. Ele disse, se o Pai me ama, eu vou imitá-lo e vou andar em amor. É entender o amor do Pai por nós que nos leva a andar em amor como Cristo amou o mundo. É isso que ele está dizendo. Enquanto você não entender o amor de Deus por você, você não vai amar o seu próximo. Se as tuas atitudes hoje não correspondem a atitudes de amor, é porque você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Porque quando você entender o amor de Deus, o quanto você foi amado por Deus, a sua tendência é andar em amor, imitar
ao Pai que te ama. Aleluia. Eu estava no Rema agora, até as 10h15 da manhã. Estava lá no Rema dando aula. Meu filho Daniel tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Ele tem 6 anos. E Daniel tem uma característica bem peculiar. Ele é muito, muito, muito carinhoso. Muito. Ele é agarrado em mim. E eu retribuo isso com toda a minha força. Eu o amo. Eu amo, eu abraço, eu beijo. Eu faço por ele, eu me sacrifico por ele. Eu o amo intensamente. Eu amo Daniel, meu filho, intensamente. Eu amo intensamente. Não que eu não ame os outros, eu amo todos. Daniel, ele tem essa característica de demonstração maior. E acaba recebendo mais. A demonstração e não o amor, né? Veja. Quando eu terminei a minha aula no Rema, eu terminei. Nós precisamos sair correndo, entrar no carro e vir embora pra cá pra mim começar a live aqui no horário. Ele entrou no carro e fez: pai, poxa, não fazia ideia de que você ia sair correndo e entrar no carro. Eu fiz: por que, Daniel? Ele disse: porque agora era a minha vez de dar aula. Se você ficasse um pouco mais, eu ia pegar o microfone e ia dar uma aula lá. Eu ia dar uma aula lá. E pasmem, por 2 vezes, os meninos da igreja já gravaram ele, filmaram ele com o microfone, dando aula no auditório do Rema, sozinho. Os meninos ligam o microfone, ele pega o microfone e começa a dar aula no Rema. E fala as coisas que eu falo. E repete o que eu repito. E os meninos filmaram por 2 vezes isso, sozinho. Ele estava simplesmente me imitando. Por quê? Porque ele é amado. Porque ele se sente amado por mim. Porque ele se sente seguro. Ele quer ser igual. Ele copia. Ele imita. Porque ele se sente amado. Agora veja. Talvez você conheça histórias de pais que maltrataram filhos. Talvez essa seja a tua história. De um pai que não estava nem aí. Que abandonou você. Talvez você conheça a história, talvez seja a tua história. De um pai que agrediu a mãe. Que o abandonou, que o trocou. E esse filho cresce dizendo assim: eu vou crescer para ser exatamente o oposto do que o meu pai foi. Por quê? Porque ele se sente rejeitado. Porque ele não se sente amado. Seremos, pois, imitadores de Deus quando entendermos claramente o amor de Deus por nós. Foi isso que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Ele entendia o amor do Pai por ele. E isso o levou em obediência à cruz. Em amor por nós. Compreender o amor de Deus é que vai levar você a uma transformação completa de vida. Completa de vida. Completa de vida. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a expressão maior desse amor. De um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer naquela cruz. Para ir ao inferno, como nós vimos aqui na semana passada. Por amor. Para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida.
Nós sofremos porque nos vitimizamos. Carregamos um espírito de autocomiseração porque fulano não me amou. Porque Beltrano não me amou. Porque meu ex-marido não me amou. Porque meu pai não me amou, naturalmente falando. Porque meu filho me rejeitou. Mas Deus, teu pai, te amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que importa é o quanto Deus te amou. É isso que muda vidas todos os dias. Jesus sabia, porque sabia que nós seríamos tendenciosos a transformar a maior prova de amor já evidenciada em todo o universo. Jesus sabia porque sabia que nós éramos tendenciosos a transformar a maior prova de amor já evidenciada em todo o universo em uma religião fraca, impotente de transformação. Jesus sabia que talvez a maioria dos crentes sofressem de memória curta. Por isso, ele deixou instruções que nos manteríamos vivos nessa consciência continuamente. Infelizmente, até as instruções que ele deixou, alguns de nós transformou em religião. Pastor, do que o senhor está falando? Da ceia. Eu estou falando da ceia do Senhor. O que significa a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a representação física da maior demonstração de amor já testemunhada no universo. A entrega voluntária de um justo por seu pai em troca de um monte de pecadores. A ceia do Senhor comunica isso. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus estava entregando seu corpo para ser queimado. Jesus estava entregando seu corpo ao pecado, à miséria, por obediência ao Pai, por amor de nós. Ao morrer fisicamente, Jesus estava entregando seu espírito ao inferno, para sofrer os horrores, as agruras da maldição. Por obediência ao seu Pai, por amor a nós. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças, e disse: esse pão é o meu corpo, que é dado em favor. Graça por vocês. E de semelhante modo ele tomou o cálice, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é dado em favor, graça, presente, dom, para vocês. Vocês são pecadores. Eu estou dando o corpo e o sangue em favor, graça, de vocês. Para firmar uma nova aliança entre vocês e Deus. Ao entregar meu corpo e meu sangue, eu estou comprando para você a roupa para a festa chamada Festa da Redenção.
Está aqui. Para que todo pecador possa se vestir com ela e participar dessa festa que é simbolizada pela ceia. Nunca se esqueçam que estar na presença de Deus foi o resultado da minha entrega, do meu corpo, do meu sangue por vocês, e não do que você faz. Foi o que eu fiz. Que capacitou você a se assentar de volta na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, Jesus disse, talvez você se esqueça disso um dia. Então, vou pensar numa estratégia para que você nunca se esqueça. Para que você não transforme esse grande amor em uma religião. Eu não sei você quando era criança, mas eu quando era criança, eu gostava de brincar, de me divertir. E então, minha mãe dizia, Marcelo, eu dizia, oi mãe. Ela dizia, vá lá no seu Joaquim da Banana, traga para mim papel higiênico, que boa, sabonete. E eu estava brincando, jogando bolinha de gude. Eu dizia, peraí mãe, já vou. Você vai agora. Traga papel higiênico, que boa. Que é que boa, pastor? Que boa é água sanitária. Tem gente que chama de Cândida. Lá na Bahia a gente chama de que boa. Traga que boa, papel higiênico, sabonete. Tá bom. Largava as bolinhas de gude e eu queria ir correndo para voltar. Chegava lá em seu Joaquim da Banana e dizia, seu Joaquim, minha mãe mandou o senhor levar... o senhor não, eu que tenho que levar. Que boa. E sabonete. Que boa e sabonete. Eu tô lembrando aqui, é que boa e sabonete. E aí, eu pegava que boa e sabonete e voltava para casa. E chegava em casa, adivinha o que eu esqueci? Eu esqueci algo. Foi o quê? Papel higiênico. Aleluia. Pois bem. Então, às vezes, nossa mãe dizia assim, ei, para você não esquecer, faça o seguinte. Amarra um cordão no dedo. Amarra um cordãozinho. Amarra o cordão. Para não esquecer. Tem gente que faz uma bolinha. 3 bolinhas de caneta. 1, 2, 3. Para quê? Para não esquecer. Você cria estratégias para não esquecer o que é importante. Sim ou não? Quando você não quer esquecer, o que é que você faz? Pois bem, Jesus Cristo disse assim, rapaz, o meu corpo foi dado há 2000 anos atrás em favor deles. O meu sangue forjou uma nova aliança para eles. Mas pode ser que eles venham a esquecer. Pode ser que eles venham a esquecer. Então Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem, e todas as vezes que vocês comerem o pão, lembrem-se do meu corpo, que foi dado em favor de vós. Por que pão? Porque pão é um alimento universal. Porque nem só de pão viverá o homem, também tem pão. Porque qualquer um come pão em todos os lugares. Quando Jesus falava de pão, ele não estava falando não necessariamente do pão. Até porque, imagina alguém que está numa tribo indígena, onde não tem pão. Como cearia se não fosse uma
forma apenas de lembrar. Jesus estava dizendo, todas as vezes que você se assentar para comer, não importa. Sentou-se para comer, lembre-se que meu corpo foi dado a favor de vós. Quem aqui vive sem comer? Quem de vocês vive sem comer? Todas as vezes que você se assentar para comer, todas as vezes que você se sentar para comer. Deixa eu dizer, naquela época de Jesus, a ceia não era um pãozinho. A ceia era comida. Sentou para comer. Sentou para comer. Lembre-se que o corpo dele foi entregue, por favor, a favor de você. Agora eu te pergunto. Quem come pão sem beber nada? Ele disse, semelhante modo, ele pegou o cálice. Ele disse, quando for beber algo, quando você tiver com o cálice nas mãos, lembre-se que esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Agora, como a gente usa vinho, e o vinho parece a cor do sangue, a gente acha que é o vinho. É o que você tem aqui, ó. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Não é para Cristo que você come ou bebe. É para tua memória do que ele fez por você. E sem esse entendimento, você transforma até mesmo a ceia, que é o memorial do sacrifício de Cristo, em uma religião fraca, sem vida, sem capacidade de transformação. O que faz você mudar é o entendimento do sacrifício de Cristo. Representado pelo pão e pelo cálice, pela comida e pela bebida. Todas as vezes que você comer, a partir de hoje, nós vamos terminar a nossa live meio-dia. E você depois certamente vai se assentar na mesa para comer. E na hora que você se assentar e a comida estiver na mesa, o cálice estiver ao lado, o copo, a taça, o que você usar, tanto faz. Não importa se você vai beber suco, não importa se você vai beber Coca-Cola, não importa se você vai tomar suco de uva. Na hora que você se assentar hoje na tua mesa, e a comida estiver diante de você, e a bebida estiver diante de você, você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Ele morreu por mim. Seu sangue foi derramado por mim. O amor de Deus se manifestou nele para me dar vestes de justiça. Vestes de justiça. É isso. Não pelo que eu fiz, não pelo que eu sou, mas pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A ceia do Senhor comunica isso. Um memorial. Presta atenção. Sem esse entendimento, a gente vai dizer assim, ei, se você pecou, você não deve ceiar, porque Deus é santo. Parece que a gente está ceando para Deus. Ei, não. Você não ceia para Deus. Você ceia para você. Trazer a memória. Fazer isso em memória. Em memória do que ele fez por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós éramos justos ou pecadores? Me diga, o sacrifício de Cristo, a entrega do corpo e o sangue derramado foi em prol de justos ou de pecadores? Me responde, por favor. O sangue de Jesus e o corpo entregue na cruz foi em prol de justos ou pecadores? Foi em prol de pecadores. E por que que o memorial disso é feito só para os justos? Ou só pode
Por que a gente exclui ao invés de incluir? Falta de entendimento. Sem o entendimento disso, você transforma a ceia do Senhor. Você transforma o sacrifício de Jesus, que é a maior demonstração de amor, em uma religião fraca, sem vida, incapaz de transformar pessoas. A ceia do Senhor, ela serve para incluir e não para exclusão. Em nome de Jesus. Chegamos já quase no final. Vamos agora abrir a nossa caixinha de minhocas. Pedro Pacífico. Será que nós temos pergunta hoje, Pedro? Na nossa caixinha de minhocas? Eu estou emocionado nesses dias por tudo que ele fez por mim. A compreensão plena da justiça de Deus, do seu caráter, é que transforma a nossa vida. A gente não tem vontade de fazer nada que não lhe agrade. Depois que a gente entende. Abre a caixa de minhocas. Então não precisa ser exatamente o pão e o vinho para servir a ceia. Posso usar outros elementos. Exatamente. Veja só. Jesus utilizou pão e vinho. E nós devemos também hoje, obviamente, com a disponibilidade, usar o pão e o vinho simbolicamente, não há problema nisso. Mas imaginou se tivesse restrito a isso? Seria acepção de pessoas. Tanto faz. A ceia ela é feita com o propósito primário de você trazer à memória o sacrifício de Jesus por você. Ele disse: quando comerdes o pão ou beberdes o cálice, ele disse, fazer isso em memória, para você se lembre, para que você se lembre. Para que você se lembre do que eu fiz por você. O importante não é o que você come, o natural. O importante é o que você sabe. É o que você sabe. É o que você sabe. Próxima pergunta. Quando fala quem tomar e beber indignamente, quer dizer que não compreendeu nada. É exatamente isso. As pessoas pegam a palavra indignamente e acreditam que é por causa do pecado. Mas só que o teu pecado foi consumido pelo sacrifício de Cristo. As pessoas não querem ler, têm preguiça de ler, pegam as coisas pela metade, não se... Vem cá, você acha que eu sou maior do que você em alguma coisa? De verdade. Você acha que eu sou alguém mais, sei lá, capacitado que você em alguma coisa? Se nós somos criados iguais, imagem e semelhança de Deus, se nós temos a mesma natureza recriada em Cristo Jesus, o que me torna melhor do que você? Nada. Absolutamente nada. Mas por que, pastor, que o senhor sabe mais do que eu? Porque eu tenho buscado maior entendimento do que você. Porque eu estou nesse entendimento há mais tempo. Você vai chegar lá. Agora, eu não vou pegar um texto do tipo, comer indignamente. Ah, meu Deus, o que é que significa comer indignamente? Será que é porque eu pequei? Não tem que será ou deixar de será. A Bíblia, ela explica ela mesma. Se você volta no texto, você vai ver. O povo de Coríntios estava andando em carnalidade. O que significa andando segundo a natureza do mundo. Nós começamos essa live hoje falando sobre isso. O seu comportamento está mais ligado ao mundo ou mais ligado a Deus? O dele estava mais ligado ao mundo. Por quê? Paulo diz, porque quando um diz eu sou de Apolo, o outro diz eu sou de Pedro, o outro diz eu sou de Paulo, não estão andando segundo o mundo? Quando se faz divisão depois de Cristo ter morrido por todos e tornados todos iguais, não é isso divisão, não é isso carnalidade? Aí ele diz, quando vocês se reúnem, versículo 17 do capítulo 11, quando vocês se reúnem como igreja, tem feito mais mal do que bem. Como é que pode uma igreja fazer um culto e na hora do culto é pior do que fora do culto? Por quê?
Ele diz, porque vocês não entenderam. Estão fazendo sem entendimento. Vocês estão transformando o culto, a ceia, em um rito religioso, onde cada um come antecipadamente a sua própria ceia, ao passo que outros ficam com fome. Vocês não entenderam o propósito do sacrifício de Jesus que nos tornou um. Não importa. Não importa se alguém que está me assistindo aqui é milionário, não importa se outro não tem nada. Somos iguais. Somos completamente iguais. Não tem distinção. Então, quando eu tenho um comportamento de separação, eu não entendi o sacrifício. E aí eu estou comendo a ceia do Senhor de forma indigna. Eu não estou comendo a ceia, não é a ceia do Senhor que você come, é qualquer coisa menos a ceia, porque você agora está sendo indigno do sacrifício de Cristo. Ele diz, se você comer indignamente, você come e bebe juízo. Por quê? Porque você está saindo da graça de Cristo para a lei. Está aí o motivo. Porque muitos são fracos, doentes e muitos já morreram. Por que as pessoas são fracas, doentes e muitos já morreram? Porque não entenderam o sacrifício que nos tornou únicos, livres do pecado, livres da lei e dotados de vestes de justiça. Transformaram a ceia do Senhor em um rito, em uma cerimônia ritualística que não faz diferença e continua, infelizmente, subordinado ao pecado. É por isso. Próxima pergunta. A maior demonstração de amor do homem a Deus é a obediência à sua palavra? Exatamente. Que é natural. Veja, é engraçado que a gente fica se esforçando para mostrar o quanto amamos a Deus. Já reparou isso? Eu te amo. O que importa não é o quanto você demonstra que ama a Deus. O que importa é o quanto você entende que Deus te ama. Porque quando você entende que Deus te ama, a sua atitude de amor é natural. Pessoas que vivem se esforçando para dizer que ama a Deus, mas não ama seu irmão, só prova que não ama a Deus. E que não entendeu o amor de Deus por ele. João diz isso. Ele diz, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Como é que você pode amar a Deus a quem não vê? Se você não ama seu irmão que está do seu lado. Amar é manifestação da natureza. Você só ama a Deus se você estiver manifestando a natureza de amor. E essa natureza de amor, ela tem que ser manifesta a quem está do meu lado e não a Deus que está no céu. Então, Jesus disse, sabe qual é o maior mandamento? Amem uns aos outros. Com base no que eu amei vocês. Entendam o meu amor por vocês e vocês vão amar uns aos outros. Isso é que é a ceia do Senhor. Entenda que eu amei vocês e vocês amarão uns aos outros. Esse é o maior mandamento. E acabou. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Concluímos aqui mais uma live. Temos um encontro marcado às 23 horas na live do Pastor Marcelo. Live das 23 horas com o Pastor Marcelo Carvalho, tá bom? Um beijo no seu coração e até lá. Fiquem na paz. Tchau.